Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. Os destaques dessa semana vão para a ata do Copom, que trouxe um tom diferente do comunicado. Na ata do Copom, alguns dirigentes do Banco Central já mostraram uma inclinação a já iniciar a queda da taxa de juros a partir do mês de agosto, principalmente se os índices de inflação continuarem benignos. Além disso, nós tivemos a reunião do CMN, que é o nosso Comitê Monetário Nacional, que é o responsável aí por decidir a nossa meta de inflação. E ele manteve a meta de inflação em 3% até 2026. Uma notícia que agradou o mercado. Na entrevista, logo após a reunião, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu uma declaração de que se aumentasse a meta de inflação, algo que algumas alas do governo federal vinham aí defendendo, inclusive o próprio presidente Lula, poderia passar uma imagem errada para o mercado de que o governo está mais tolerante à inflação. Isso não teria o efeito necessário. Além disso, o CMN aprovou também uma mudança técnica na avaliação da meta de inflação. Agora, ao invés de considerar a inflação no ano fechado, de janeiro a dezembro, ele vai considerar a meta contínua de inflação. Ou seja, o Banco Central vai determinar um determinado período de 12 ou 24 meses em que ele vai considerar o horizonte da inflação. Isso traz um pouco mais de flexibilidade para a meta de inflação e pode levar a uma queda maior da nossa taxa de juros. Roberto Campos Neto, na entrevista também, que aconteceu logo depois, inclusive quando ele apresentou aí o relatório trimestral de inflação, ele chegou inclusive a afirmar que aqueles players de mercado que previram a queda da inflação já para agosto, acertaram. Outra coisa que corroborou tudo isso foram os índices de inflação que saíram essa semana. O nosso IGPM, que é chamada inflação do aluguel, veio com mais uma deflação histórica, queda de 1,93%. No acumulado dos últimos 12 meses, já apresenta uma queda de 6,83%. É a maior queda desde que o IGPM começou a ser medido pela Fundação Getúlio Vargas, renovando a máxima do mês passado. Isso mostra aí que não há pressão sobre os preços do atacado, o que pode refletir em breve na inflação ao consumidor. E falando na inflação ao consumidor, nosso IPCA 15, que é considerada a prévia da nossa inflação oficial, veio com uma pequena alta de 0,04%, apesar de ligeiramente acima daquilo que era esperado pelo mercado, que esperava aí uma alta de apenas 0,03%, ela vem aí desacelerando bem abaixo dos 0,51% que registrou no mês passado. Isso mostra que a nossa inflação dá sinais claros de arrefecimento, o que pode ser mais um motivo para o nosso Banco Central, enfim, baixar a nossa taxa básica de juros. Mas, diferentemente do que acontece no Brasil, o mundo continua aí vivendo a sua era de juros altos. Durante essa semana, aconteceu uma reunião em Sintra, em Portugal, que reuniu aí diversos banqueiros centrais do mundo. Entre eles, os banqueiros centrais da zona do euro, dos Estados Unidos e da Inglaterra, que deram declarações de que vão precisar ainda continuar subindo sua taxa de juros para conseguir trazer sua inflação para a meta. O presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, confirmou mais uma vez que os Estados Unidos devem ter ainda mais 2 altas na taxa de juros ainda esse ano, e Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central da zona do euro, também confirmou que lá na Europa eles vão precisar continuar subindo os juros para poder conter a inflação. Essa perspectiva de uma queda na nossa taxa básica de juros refletiu principalmente na renda fixa. À medida que nós temos uma expectativa de uma Selic menor, os juros futuros, os DIs para diversos vencimentos, eles vão diminuindo de valor. O DI para janeiro de 24 apresentou uma queda essa semana de 0,15 pontos percentuais e encerrou cotado a 12,85%. Isso favorece principalmente a carteira de títulos públicos, os índices Ambima, pois esses índices são formados por títulos públicos que já estão no mercado e eles se favorecem de uma taxa de juros em queda. É um movimento que a gente viu no IMA Geral, por exemplo, que teve uma alta essa semana de 0,32 pontos percentuais,
e encerra esse mês de junho com uma alta de 1,74. Já os pré-fixados, eles acabam se beneficiando ainda mais desse movimento de queda da taxa de juros. O IRFM, ele encerra essa semana com uma alta de 0,52 pontos percentuais e uma alta nesse mês de junho de 2,12%. Já o nosso Ibovespa encerra essa semana em leve queda de 0,75%. Ele foi puxado para baixo, principalmente na sexta-feira, pelas ações da Petrobras, depois que a petroleira anunciou um corte no preço da gasolina de 5,3%, o que representa aí 14 centavos no preço por litro das refinarias, e um corte de 3,9% no preço do gás de cozinha, o que representa aí cerca de 10 centavos por quilo no preço das refinarias. Mas mesmo assim, o Ibovespa encerra em forte alta nesse mês de junho, com uma alta aí de mais de 9%, impulsionada aí pelas boas notícias do nosso mercado nacional. Já o dólar encerra essa semana em leve queda de 0,02% e encerra cotado aos R$ 4,78. Já no mercado de commodities, elas encerraram em alta. O minério de ferro encerra essa semana em leve alta de 0,78%, com a tonelada cotada aos $115,50. Já o petróleo subiu 1,71%, com o barril Brent, referência para a Petrobras, cotado aos $75,27. Essa alta no mercado das commodities deve-se à entrevista do primeiro-ministro da China, que deu uma declaração essa semana de que o país asiático vai conseguir sim bater a sua meta de crescimento de 5%. Além disso, melhores dados econômicos vindos dos Estados Unidos mostram que o país não tem sentido tanto assim a era dos juros altos. O principal destaque vai para o PIB dos Estados Unidos do primeiro trimestre, que veio com uma alta de 2%, quando se esperava aí uma alta de 1,4%. Além disso, dados da indústria, da venda de casas, também vieram acima do esperado. As bolsas dos Estados Unidos fecharam em alta essa semana. O S&P 500 encerra com uma alta de 2,43%, a Nasdaq encerra com uma alta de 1,71% e o Dow Jones encerra com uma alta de 1,92%. Já na Europa, a inflação da zona do euro, que veio abaixo do esperado, acabou impulsionando a bolsa por lá, que encerra essa semana com uma alta de 2,36% no Stoxx 600. Além disso, a crise que vive a Rússia acabou ganhando novos contornos. Depois aí que o grupo de mercenários Wagner acabou estourando aí uma rebelião contra o governo russo no início da semana, isso aí acabou sendo controlado a partir de uma negociação aí com o presidente Vladimir Putin, algo que não ficou muito claro, mas o grupo de mercenários recuou. E até o momento não se tem novas tensões na Rússia. Aqui no Brasil, nós tivemos ainda a divulgação da nossa taxa de desemprego, que caiu de 8,6% para 8,3%. O programa de carro popular, anunciado pelo Ministério da Fazenda, teve uma ampliação de cerca de 300 milhões de reais. Nós tivemos ainda a decisão do STF, que considerou constitucional as regras de pensão por morte promulgadas a partir da emenda constitucional número 103, a chamada reforma da Previdência de 2019. A constitucionalidade das regras, que diminuem o valor do benefício, foi questionada através de uma ação direta de inconstitucionalidade pela Confederação dos Trabalhadores Assalariados Rurais, mas o STF considerou que essas regras são constitucionais. Além disso, nós temos a volta do PIS/COFINS sobre os combustíveis, etanol e da gasolina, que deve aumentar aí cerca de 22 centavos por litro no preço do etanol e cerca aí de 32 centavos no preço da gasolina por litro a partir agora desse dia 1º. Para a semana que vem, nós temos a divulgação da ata do FID lá nos Estados Unidos. Temos também a divulgação do payroll, que é o índice de emprego urbano por lá. Aqui no Brasil, nós temos a sabatina de Gabriel Galípolo, indicado para a diretoria de política monetária do nosso Banco Central. Ele vai ser sabatinado no Senado. Além disso, fica a expectativa pela reforma tributária, que vem enfrentando resistência principalmente dos governadores, já que, segundo eles, essa reforma tributária confere muitos poderes à União sobre o recolhimento dos impostos e tira a autonomia dos estados, o que pode atrasar aí a sua tramitação no Congresso Nacional.
Muito obrigado e até a próxima semana.